Boa noite a todos. Agora tem que falar no microfone, né? Bom, vamos lá. O André Luiz é muito conhecido da gente. Ele fez vários livros através da psicografia do Chico Xavier. E para comemorar os 100 anos, o centenário da codificação kardeciana, em 1957, ele combinou mais um livro com Chico. Então, ele lançou o 9º livro da série do mundo espiritual, que é o livro Ação e Reação. Muitos de vocês já leram ele. E outro dia, relendo ele, eu gostei muito de um capítulo especificamente que trata dessa passagem que André Luiz e Hilário, que é o seu companheiro nesse livro, eles passaram 3 anos, vamos dizer assim, 3 anos nossos, vamos dizer assim, na espiritualidade, num local, uma instituição chamada Mansão da Paz. E essa Mansão da Paz, ela está sob a jurisdição do Nosso Lar, que é o primeiro livro desta série. E esse capítulo, o número 7, que é chamado de Conversação Preciosa. Eles encontram o ministro Sâncio, que é o ministro da regeneração, para estudar ação e reação. Que nada mais é, gente, do que o estudo da dor, que é aquilo que a gente passa diante daquilo que a gente faz e assim vai indo. E André Luiz, a primeira pergunta que ele faz para Sâncio neste capítulo é assim: Ministro Sâncio, será que você poderia nos ajudar, poderia discorrer a respeito de karma? E Sâncio, pelas descrições que existem ali neste livro, é um espírito de uma envergadura uma envergadura moral bastante superior à nossa. E todas as perguntas que são feitas durante este capítulo são muito bem respondidas, obviamente eu as resumirei. E ele diz que é mais utilizada essa palavra no mundo hindu, né? E que em sânscrito quer dizer ação ou fazer, mas que nós podemos atribuir, na verdade, a palavra causa e efeito para a palavra karma. Um pouco antes, mais antigamente, quando a gente não tinha tanto esse entendimento, que o Espiritismo foi avançando, eu acredito que vocês percebem esse avanço, e que a gente foi estudando. Antigamente a gente usava, até mesmo os espíritas, bastante essa palavra karma, né? Ah, mas esse é teu karma, esse é teu karma, né? E nós paramos de usar esta palavra, nós temos entendimento que a gente pode usar outro tipo de palavra para a descrição disso que nos acontece, inclusive a ação e reação que o próprio livro trouxe. E o karma nada é mais do que a nossa conta do destino. Então, se vocês não lembram ou não sabem, ou têm dúvida do que seria o karma é a nossa conta do destino. E por que eu usei a palavra contabilidade divina? Porque é muito legal o jeito que ele descreve, na verdade, uma contabilidade mesmo que existe da divina providência. Eu trabalho com contabilidade, com financeiro, então eu adorei este capítulo, entendeu? Porque ele descreve exatamente aquilo que eu trabalho. Só que lá, na espiritualidade, todo o controle que é feito é muito semelhante àquilo que a gente faz aqui no controle de uma empresa, por exemplo. No controle mesmo deste centro. Por quê? Assim como o Ivan disse que eles precisam de receitas, porque eles devem ter algumas ou muitas despesas.
Então, foi muito legal eu estudar essa parte, porque esclareceu, vamos dizer assim, trouxe para o material, não só para o espiritual, que às vezes a gente tem a dificuldade de compreender, trouxe para o material aquilo que acontece dos controles da espiritualidade. Então, o governo da vida, ele possui igualmente o seu sistema de contabilidade. A administração divina dispõe de sábios departamentos. É tudo departamentalizado. Tudo. Conservar, comandar, engrandecer a vida cósmica com o mais amplo amor e justiça. Só que é uma contabilidade cheia de amor e justiça. Olha que legal que é. Então, veja bem, a gente alcançar um nível de trabalhar com isto também, cheio de amor e justiça. Ai, já pensou se eu pudesse desencarnar? Né? Olha, é o seguinte, eu tenho alguns conhecimentos bem inferiores aos que vocês têm aí. Será que a gente poderia fazer um estágiozinho para aprender o que a gente faz lá, mas com amor e justiça? Eu acho que seria muito legal. Eu fiquei bem interessada nessa história aqui, viu, gente? Porque a gente tem que ter esperança, né? Porque, afinal, a gente está caminhando, eu estou envelhecendo, o meu próximo passo é para lá, não é para cá. Então, eu já tenho que fazer planos do que eu vou fazer para o lado de lá também, não só o que eu estou fazendo para o lado de cá. Cada um de nós, porque esse é o nosso destino. Cada planeta é entregue à inteligência, à razão, ao trabalho e ao progresso de filhos de Deus. Gênios angélicos são encarregados pelo rendimento, pela beleza, pelo aprimoramento e pela ascensão da obra excelsa. Então, cada um tem a sua função. E olha que interessante. Existem os departamentos para concessão de empréstimos, para moratórias. Muitas vezes a gente ouve falar de certas pessoas que alcançaram uma moratória mesmo aqui no tempo da Terra, que tiveram alongado o seu período de encarnação, por um motivo ou por outro. Principalmente aquele que passa pela dor, mas aquele que realmente tem quase que uma dificuldade muito grande de continuar vivo. Fala assim, nossa, mas aquela pessoa praticamente eu vi ela morrer. E ele, tipo, ressurge das cinzas. Mas isso tudo existe um motivo. E pode-se existir, durante as encarnações, nossas encarnações, a possibilidade de conquistarmos esta moratória, por exemplo. Nós também podemos receber, nós e as cidades, os países, os planetas, créditos especiais, recursos extraordinários. Olha que maravilha, que delícia, né? Receber uma receitinha a mais, um recurso a mais. Quem que nunca está precisando de um recurso extraordinário? Cuidados com a dor regenerativa, promoção da cobrança. Então, não é só a cobrança. Todas aqueles entes que estão cuidando da ordem, da administração, eles também são responsáveis pelas cobranças daquilo que nós fazemos e da cobrança daquilo que não fazemos. Também há fiscalização. Então, não é só ter medo do carrinho do ICMS parar na porta da empresa. Não, tem a fiscalização dos nossos atos também. Reajustamento e recuperação. Patrimônios materiais. Nós podemos comprar patrimônios materiais também, através de toda essa combinação divina. Porque, veja bem, nada que nós temos, nada que nós somos, não é, de alguma maneira, ligado a Deus. Nós somos totalmente ligados a Deus. Por isso que a gente tem que ter essa resignação, como disse a palavra aqui da felicidade. É uma felicidade, mas é resignação ao poder que tem Deus. Tempo, forma, afeições, títulos honoríficos,
A pessoa não é prefeito, ela está prefeito, ela está presidente aqui, por exemplo, não é presidente. A gente não, eu estou nesse momento, nesse tempo da minha vida de encarnada, como Érica. Lógico, a minha essência é o meu espírito, mas eu estou conquistando uma fase nova do meu espírito, e eu posso ter outras fases. E para utilizar no aprimoramento de nós mesmos, através da experiência, para que possamos entrar na posse definitiva dos valores eternos, que nada mais são do que o amor e a sabedoria. E em assuntos de causa e efeito, desde as mais remotas constelações até a mais mínima partícula. Por que é importante? Por que eu coloquei essa parte? Porque às vezes a gente fala, mas espera aí, eles têm mais o que fazer do que cuidar da minha vida, eu sou tão pouco, tão pequeno. Não, espera aí, não somos não. Nós somos todos muito importantes, individualmente e coletivamente. Não dá para fazer algo sozinho. Nunca eu consigo vir aqui e dar uma palestra sozinha. Teve todo um conjunto de atitudes e de ocorrências para que eu estivesse aqui hoje. Mesmo, sei lá, a fatia de pão que eu comi antes de vir para cá, alguém fez aquele pão, eu não fiz. Então, se eu for verificar toda a sequência da feitura daquele pão, desde que veio da empresa, aquela coisa toda, quantas pessoas foram envolvidas, até mesmo engenharia, máquinas, etc. e tal, a gente fica aqui discutindo a noite toda. Tudo, o carro, a engenharia do carro, etc. A gente poderia ficar a noite toda discutindo a respeito de como eu vim parar nessa palestra hoje. Que está tudo interligado com fatores aos quais, lógico, eu tenho a minha vontade para ir lá e lançar a mão, mas sozinha eu não consigo fazer tudo isso. É um conjunto. E a gente sempre tem que lembrar que nós somos usufrutuários. Nós não somos donos de nada, nós somos usufrutuários. O que é o usufrutuário? É como quando a gente aluga uma casa para morar. Então, aquela casa não é minha. Eu faço um contrato, eu assino, eu tenho que conservar aquela casa, eu tenho que devolver ela do jeito que ela estava. E isso a gente faz o tempo inteirinho. Mesmo a casa a qual a gente é dono, né, dono do ponto de vista terreno, eu não sou dona daquela casa. Porque se nós desencarnarmos nessa noite, nem óculos que eu estou usando para ler, eu não vou levar, né? Inclusive, nem os olhos que eu estou usando para ler, eu vou levar. Vou usar os olhos do meu espírito que leu e absorveu. É diferente. Então, o estudo, sim, que eu vou levar. Mas não o estudo plano, vamos dizer assim. O estudo daquilo que entrou dentro do meu espírito, daquilo que eu absorvi, daquilo que eu tive condição de apreender para lá na rua eu usar. Porque usar no centro é fácil, né? Faz cara de paisagem, bom dia, boa noite, coisa e tal. É super fácil. Mas usar todos esses ensinamentos no nosso dia a dia é que são elas. Então, nós somos usufrutuários. Mas ao invés da gente usar isso tudo como empréstimo, não. A gente acaba tendo aquilo que ele chama de algemas do egoísmo. A gente se algema à nossa casa, ao nosso carro, à minha roupa, ao meu filho, né? E isso é algema. Isso daí faz você se vincular. É quando a gente recebe nas reuniões mediúnicas, se vocês já tiveram a oportunidade de verificar, ou mesmo nos livros que tratam de reuniões mediúnicas, a gente recebe aqueles espíritos totalmente ainda algemados ao material. Quantos
é difícil ter uma noite que não tem, né, numa reunião mediúnica, um espírito ligado à matéria. E esse entendimento, ele tem que ser agora, não depois. Muito bem. E ele fala assim: precisamos prestar contas, não há progresso sem justiça na aferição de valores. Quem trabalha também com contabilidade, muitas vezes passa por auditorias, né, que é muito difícil, muito chato. Você, às vezes, perde noites de sono para ver se você fez tudo certinho. Mas nós vamos ser auditados, sim. Depois a gente vai ter que prestar conta daquilo que a gente fez. A nossa conta do destino, os nossos créditos e débitos estarão todos estabelecidos na hora que outras religiões chamam do juízo final, né? Mas o juízo final nada mais é a nossa consciência. Esse juízo que nós vamos fazer, esse acerto. Porque num balanço patrimonial, o que tem que acontecer no final dele é bater, né? Não tem balanço sem bater. Tem 10 mil de crédito, tem que ter 10 mil de débito. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Só que a gente vive fazendo empréstimo. Empréstimo de toda sorte, né? Então, a gente pode olhar, nós temos, por exemplo, o lado do ativo e do passivo. Os ativos que a gente tem e os passivos que a gente tem, as nossas dívidas. Qual é o lado do nosso balanço que está mais pesado, né? Onde que está? Vamos falar um pouco mais especificamente. No lado do ativo tem a conta caixa. Né? Para quem não conhece um balanço, tem a conta caixa. Quanto que tem lá? No balanço de uma empresa tem dinheiro. O que tem ali? O que está dentro da nossa conta caixa? Quais são os valores que nós estamos guardando lá dentro? Né? Então, depois tem um pouquinho mais para baixo do ativo, a gente vê o ativo imobilizado, que são os bens que nós temos. Quais são os bens que nós temos? São só os nossos bens materiais? Porque eles não vão ser levados. Então, se forem só os bens materiais, gente, não vai ser um bom encontro esse juízo final, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que pesar se o nosso ativo está carregado, né, de bens. Que tipo de bens que a gente pode estar analisando que eles estão lá dentro? E do lado do passivo, quais são os empréstimos? Será que eu emprestei demais daquele tempo do meu pai, da minha mãe, que tiveram um investimento na gente, de dinheiro, inclusive, de tempo, de recomendações? Quão endividados nós estamos? Então, nós temos que começar, né, fazendo esse balancinho. E Sanzio, ele não trata especificamente de ativo e passivo, tá, gente? Eu é que dei uma viajada. Mas ele fala assim, que através do pensamento, de palavras e atos, gastamos e transformamos as energias do Senhor. Muitas vezes, quantas vezes a gente já se arrependeu de falar uma coisa que a gente não devia ter falado? Eu, um monte. Nossa! Então, essa ponderação, essa tolerância, esse entendimento, agora vindo para cá, eu estava falando com meu marido, Renato, que fez a prece, né? Ele vai pegar a Cidinha no final, né? E aí ontem mesmo aconteceu, teve uma ocorrência no centro. Eu fui no centro, Luz e Caridade, que a gente participa, e eu prestei atenção num fato e, tudo bem, pensei. Não sei se pensei uma coisa tão legal. Daí nós comentamos à noite em casa.
Ai, você viu aquilo? Estranho, né? Mas eu achei tão legal que, vindo para cá, eu tinha feito uma elaboração durante o dia daquele assunto. Sabe, aquilo ficou. E ele fez um comentário exatamente o que eu tinha pensado durante o dia. Nossa, mas por que não relevar? Não é tão grande assim. Que coisa tão... Então, tipo assim, ele fez uma elaboração que eu também fiz. E a gente chegou praticamente, depois do final do dia, de um dia, a gente chegou na mesma conclusão. Por que a gente tem que levar tão a ferro e fogo uma atitude? E a gente fez uma análise. Porque a gente pensa mesmo. A gente olha as atitudes das pessoas. A gente, às vezes, se surpreende com a atitude das pessoas. Mas as pessoas se surpreendem o tempo inteiro com as nossas atitudes. É que a gente tem dificuldade de enxergar as nossas. Então, a dos outros tem 2 pontos. Ou é muito contrária a nossa, ou é tão parecida que daí a gente presta atenção. Que é aquele fenômeno em psicologia que fala projeção. Você projeta no outro e você enxerga aquilo que, na verdade, é aquilo que você tem. Então, a pessoa, por que é projeção? Porque ela se torna um espelho, você se vê nela. E daí te irrita muito mais. E a gente faz isso bastante. Enfim, do tamanho de nossas intenções e aplicações, nos sentimentos e práticas, a vida organiza em nós mesmos a nossa conta agradável ou desagradável perante a lei do destino. Então, em nós mesmos há essa organização. E, puxando um pouco para a parte espiritual, um dia eu estava ouvindo, e me lembrei disso, uma palestra na internet mesmo, do Divaldo Pereira Franco, e ele diz, inclusive, que esses débitos de nossos créditos, na hora do reencarne, por exemplo, que nós sabemos que nós projetamos no perispírito as nossas contas. A gente traz, ao reencarnar, impressos o nosso ativo e o nosso passivo, no perispírito. Então, todo mundo aqui, invariavelmente, imprimiu lá, em algum momento, o que você é no seu perispírito. E nisso, você pode imprimir tanto débito que as suas sinapses cerebrais, que nada mais são as comunicações dos neurônios, elas ficam falhas. E muitas vezes você vê idiotia, pessoas com debilidade mental, ou outros tipos de ocorrências que a gente imprimiu através desse karma, que é a nossa conta impressa no nosso perispírito. Então, a gente traz essa carga de tudo que nós fomos e somos. Está impresso. Então, as nossas sinapses hoje cerebrais, melhores ou piores, sabe quando a gente se encontra com uma pessoa e a gente fala assim, nossa, mas essa pessoa é tão inteligente, né? Mas também a gente tem que dosar o moral e o intelectual, tá? Porque não adianta também só ter inteligência, porque às vezes a inteligência não é um ativo tão importante quanto o amor, que é um ativo moral. Então, que tipo de ativo você tem também? Qual é o positivo da tua vida? O que você está imprimindo hoje no seu perispírito? E daí, Hilário, o companheiro de André Luiz, pergunta a Sânzio. Sânzio, então me diga, o que é o bem e o mal? E Sânzio diz que o bem e o mal é super fácil de entender. O bem é o bem que a gente faz para os outros. E mal é o bem que a gente só faz para nós. Essa é a distinção básica que Sânzio faz. Então, os dois é a palavra bem. O bem que você faz para o outro e só para si próprio, que é o egoísmo. Então, essa é a diferença super rápida que ele fez. Depois ele desdobrou. E daí Hilário, que ele é super
curioso, e é super legal isso, porque eu também sou curiosa, vocês não são? O espírito é curioso, porque a gente lê por quê? Ai, quero entender, não é? E o Hilário é assim. E ele pergunta para Sanzio, Sanzio, por favor, quais sinais kármicos nós trazemos? Explica um pouco mais sobre isso. E Sanzio vem falar algo que a gente vê muito no Livro dos Espíritos. A gente vê algumas perguntas que a gente fica um pouco decepcionado, não sei vocês. Então, ele faz aquela pergunta, tal, ele fala assim, olha, mas vocês ainda não têm toda a capacidade de entendimento. Aí eu falo, né? Mas eu vou ter. Eu costumo pensar, eu acho que em outros planetas a gente tem outros livros dos espíritos mais avançados, entendeu? Então a gente vai avançando de planeta, que são os 5 tipos lá, então a gente tem outros livros dos espíritos. No nível 2, sabe? Que ele escolhe 1, escolhe 2, aquelas coisas lá. E tem livro dos espíritos 2. Mais ou menos isso. Maior do que Game of Thrones. Eu acho que sim. E pode ser, quem sabe, que a gente ainda veja outros livros mais atualizados, que é o que acontece hoje, né? Com as psicografias. Nada mais são as atualizações desses livros. Mas eu acho que mesmo assim ainda vai faltar, porque a gente ainda está longe de certos níveis. Então, ainda vai faltar o algo mais. E Sanzio fala isso para Hilário. Ele fala, olha, vocês ainda não têm capacidade de assimilar. Então, ele fala, difícil explicar com os nossos sentidos. Ele fala nossos, né? Porque é humilde, né? Os nossos sentidos limitados. Mas vamos recorrer ao símbolo de uma planta. E ele compara nós a uma planta, o tempo todo. E é legal também para a gente tentar assimilar da melhor maneira possível, o mais perto possível de nós, essa correlação. Então, ele fala assim, o embrião, ou a planta é um embrião. Enquanto nós temos o destino guardado na mente. Olha, eu usei a palavra destino. Eu já vou conversar um pouco desse negócio de destino, que muitas pessoas têm dúvida a respeito. Ah, então eu tenho destino, né? Mas vamos congelar a parte de destino. Mas vamos lá. A planta é o embrião e nós temos o destino guardado na mente. Aí outro ponto. A planta germina, desenvolve, floresce e frutifica. Nós crescemos em conhecimento e em virtude. A gente floresce em beleza, não só a física, mas principalmente a moral. A gente frutifica, isso que eu achei legal, ó. Ele fala que a gente cresce em conhecimento, mas a gente frutifica em amor. Ele não fala, a gente cresce em amor. A gente frutifica em amor e em sabedoria. E desabrocha ao sol da eternidade. Então, por que o desabrochar? Porque o desabrochar não é agora. A gente está caminhando. E aí ele volta na planta. A planta produz, na época própria, a sua espécie. E nós estabelece para si próprio as circunstâncias felizes ou infelizes. Aí a gente volta na onde? No karma. Nós estabelecemos esse ritmo que a planta rapidamente produz e vai. Nós não. A gente, embora sejamos mais elevados do que a planta, a gente não faz o que ela faz. Ela vai e florir. A gente demora para florir. Então, ele faz essa relação muito bacana. Porém, a planta ainda dorme em consciência. Então, ele fala assim, olha, dorme, eu até grifei, porque ele fala, dorme milênios. Então, olha, porém, a planta ainda dorme em consciência, presa à sua genética,
e aos caracteres de seus antepassados. Mas quando ele escreveu, ele fala, dorme milênios. E por que eu falo isso? Leon Denis, que é contemporâneo a Allan Kardec, tem uma frase muito conhecida de muitos espíritas também. Ele fala lá, o ser dorme no mineral, sonha no vegetal, move-se no animal, desperta no hominal e sublima-se no angelical. Então, nós fomos mineral, vegetal, animal, estamos despertando no nominal. Veja bem, se eu estou despertando no nominal e como planta, eu dormi milênios. Milênios. Então, quantas encarnações nós já passamos? Eu já vi palestra e tudo mais, e livro, que cada um fala uma quantidade. 50 mil encarnações, 100 mil, 1 milhão de encarnações, sei lá. A verdade é que a gente já passou e está passando por uma das nossas encarnações, uma só. Então, a gente não vai avançar um montão numa só. Mas depende de nós o quanto a gente vai avançar ou não. O quanto a gente vai olhar para nosso lado do passivo e falar, eu quero pagar aquela conta. Eu vou sacar do meu ativo e vou mandar para lá. Só que ali está faltando recurso. Está faltando valor para eu quitar. Então, eu tenho que correr para encher o meu ativo, para ir quitando para o lado de cá. Muito bem. Enquanto a planta dorme em consciência, a alma humana é uma consciência formada. E já dispõe, e ele coloca entre até certo ponto, de faculdades a influir na genética. A gente possui capacidade de influirmos até na nossa genética. Lógico que sim. A gente não imprime no perispírito. E o nosso perispírito é que vai colocar as nossas características. Nossa mente guarda consigo em germe acontecimentos agradáveis e desagradáveis que surpreenderão amanhã, que nada mais é da história do perispírito. Então, ele usa a assimilação com a planta, a nossa consciência, a consciência para cá, que está dormindo ainda na planta, mas o que é nossa nós já temos. E a consciência, o que ela faz? Ela fala o tempo todo conosco, ela pesa, né? Estou com uma dor na consciência. Por quê? Porque eu pensei um negócio que eu não devia ter pensado ontem à noite lá. Aí eu revi, a minha consciência pesou e ela reordenou daquilo que aconteceu ontem. E como eu tenho consciência, tenho inteligência capaz de elaborar para saber, veja bem, o que eu pensei ontem estava correto ou não estava? Mas também só pude pensar porque a gente já está estudando e já está se incomodando com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. E tem outras atitudes e pensamentos meus que eu ainda não me incomodo, que eu ainda não cheguei nesse nível. Eu não tenho todos esses níveis, mas um ou outro a gente já tem. Então, cuidado com aquele que você tem e não utiliza. Então, elaboração. Em psicologia fala elaborar, né? Por exemplo, você vai numa sessão de terapia, de uma semana para outra você faz a elaboração. Então, nessa semana de elaboração, você utiliza ela utilmente para você chegar lá melhor, melhor, melhor. Então, daí, os mocinhos, o Hilário e o André, falam assim, mas peraí, então você está falando de determinismo, que é o que eu falei, do destino guardado na mente. Que todo mundo fala, não, mas não existe determinismo, cadê o livre-arbítrio? Na verdade, nós possuímos sim um determinismo, mas é um determinismo relativo. Por que relativo? Porque nós estamos determinados na dor. Nós estamos determinados ao progresso. Todos nós, invariavelmente. Só depende o tempo que vai acontecer. Então, esse determinismo
lá do final de Deus saímos, de Deus voltamos, isso é um determinismo. Mas ele é relativo, não absoluto. E daí pessoas que a gente pode imaginar lendo o livro, ele não fala especificamente disso, o livre-arbítrio pode ajudar ou piorar a nossa condição de almas endividadas. Então, isso nos faz lembrar personagens aos quais a gente já estudou, como Zaqueu, como Paulo, ou Madre Teresa, ou Chico Xavier, esses luminares que estavam aqui conosco, encarnados, na mesma terra. Mas eles rapidamente absorveram. Então, ele foi quitando o passivo rapidamente, porque tiveram atitudes, porque eles não imobilizaram os seus ativos em bens materiais. Eles foram colocando valores em outras contas, muito positivas, que são os bens morais. Mas nossas consciências, quanto mais despertas, mais aspiram a resgatar todos os seus débitos perante a bondade de Deus. E muitos desses, a gente vê muitas vezes, eles sofrerem. E outro dia, no centro, uma pessoa fez esse questionamento. Mas espera aí, fulano sofreu, fulano sofreu, fulano, mas não estou entendendo mais nada. E um companheiro que a gente conhece, e muitos nós conhecemos também, está adoentado, foi citado o caso dele, o nome dele. Mas também está sofrendo. Mas existem muitos espíritos que pedem essas provas para a sua mais rápida elevação. E também para nos servir de exemplo. Porque, na sua grande maioria, se não 100%, obviamente, que esse tipo de espírito mais evoluído, eles sofrem totalmente, resignadamente. E só para lembrar que resignação não quer dizer placidez, ficar contemplando a dor. Não, resignação é saber que é para você, mas que aquilo pode ter uma ação em cima daquela dor, daquela aflição. E essa sua atitude resignada ao Pai vai fazer você realmente passar por aquilo. Porque se você sofrer com lamentação, não está ficando zero, não está saindo dali. Vocês estão sofrendo e não está resolvendo nada. Então, cuidado quando a gente sofre e tem lamentação. Porque o sofrimento tem que ser suportado com resignação, mas com atitude de ação. Então, eles perguntam como habilitar-se para resgatar o preço de nossa libertação. E Sanjo diz, como qualquer devedor, que de fato se empenhe na solução de seus compromissos. Veja bem, a gente gastou um monte, estamos endividados até o pescoço. O que a gente faz? Na terra mesmo. A gente não sai mais para jantar fora, a gente fica uns 2 anos e meio sem comprar uma blusinha nova, a gente olha com os olhos e lâmpada com a testa, como fala, as vitrines, aí a gente é melhor nem ir no shopping, né? Porque também sofrer assim, só porque se é resignada na frente de uma loja, não tem graça isso. Mas o endividado tem atitudes para quitar aquela dívida dele, não tem? Então, se nós somos endividados espirituais, a gente também vai ter que ter atitude de mudança. Então, não dá para ficar gastando, muitas vezes, aquilo que você não tem. Então, a atitude que Sanjo fala, o homem endividado precisa aceitar restrições. Ele fala de restrições. Aí a gente tem um estômago que não serve para nada. A gente tem um intestino que solta, o outro que prende, o outro que morre de dor de cabeça, o outro que tem dificuldade de enxergar, o outro que tem dificuldade de ouvir. São essas as restrições que nós nos impusemos. Eu bebi um monte, eu danifiquei meu fígado, na outra vida
eu venho com o fígado totalmente endividado. Então, eu nasci com bronquite no último grau. Uso bombinha e faz escambau. Mas eu fumei que nem um louco, usei droga que nem um louco em várias vidas, sei lá o quê. Então, quais são as minhas restrições? Um pouco mais difícil do que olhar a vitrine de sapato. Porque essa a gente vai carregar. E quem aqui não tem esse tipo de restrição física? E as restrições morais? Aquelas que doem muito mais. Aquela que um filho faz do que aquilo que você não ensinou. Que isso dói, cala profundamente. Ou um irmão que não liga para você. Ou o seu patrão que parece que tem perseguição. Enfim, aquele marido que não te compreende, ou a mulher. Então, essas restrições à dor que a gente recebe como herança do passado. Está lá, naquela continha, empréstimos a pagar. Está lá. Né? No governo fala restos a pagar. Restos a pagar é pesado, né? Mas a gente vem, sabe aquelas algemas, aquelas bolas assim, né? Os grilhões. A gente está todo mundo carregado. Todos nós. Por isso que a gente não pode se jactar, levantar o nariz. Porque eu também estou tudo... Está todo mundo. Nós estamos todo mundo juntos. Então não adianta querer achar que você é mais rico, mais bonito, mais inteligente. Porque são poucos Paulos que a gente se deparou até hoje. Então, provavelmente, a gente não é esse ser maior do que os outros. E aqueles que estão por aí, as discussões, por exemplo, políticas hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem pessoas pagando nas leis dos homens aquilo que fizeram. Não estou fazendo juízo de valor, se estão pagando, se não estão, se são responsáveis ou não. Não. Qualquer tipo de prisão, sendo porque matou, sendo porque roubou, o que for. A verdade é que a justiça dos homens vai alcançar só uma pequena parte. Então, a gente não precisa se inflamar, como tem acontecido hoje em dia. Porque o débito e o crédito está lá, eles estão carregando, está vindo com eles. Com eles não, conosco. Os nossos, que a gente faz, muitas vezes pior, porque a gente conhece a palavra de Deus. Então fica um pouco mais cheio de responsabilidade as nossas atitudes. Perante aqueles que ainda não compreenderam. Então cuidado a acusar quem quer que seja. Porque a gente tem conhecimento que outras pessoas não têm. E essas pessoas são ignorantes perante muitas leis. Ah, então, vamos parar de estudar, não quero saber mais nada. Tudo bem, a escolha é sua. Mas eu não indico esse caminho. Porque o conhecimento é um poder. É um valor que também vai estar ali do lado do seu ativo. Voltemos à planta, então, para nós terminarmos. E é engraçado, eles dão um exemplo aqui, engraçado. Imaginemos uma laranjeira. Você vê? Tudo bem. Se sua semente caiu em solo pobre e seco, necessitará de um lavrador prestimoso para cuidar, adubar, molhar, de maneira de que, no momento oportuno, a laranjeira atenderá ao próprio destino. Não caiu num solo lá legal, mais difícil. Quanto ao espírito, na hora justa, isto é, quando na terra, também somos jogados na terra.
tanto quanto possível, deve-se cuidar, restaurar, estudar, trabalhar. Nos melhores tempos na jornada física. O tempo urge, é agora. E o lavrador lá da laranjeira pode ser assimilado como a nossa vontade. E o trabalho é a adubação, por assimilação. Mas não temamos, não esqueçamos que o amor, ele termina exaltando ao Pai. Não esqueçamos que o amor infinito do Pai Celeste brilha sempre em todos os processos de reajuste. Porque a gente nunca pode esquecer que Deus é o nosso Pai, muito bem. E um Pai bom, porque deixa a gente plantar. Mas Ele é justo e deixa a gente colher o fruto. Mas, além de tudo, não só Ele é bom de deixar a gente plantar o que a gente quiser, justo de deixar colher o que a gente plantou, mas, sobretudo, misericordioso. E essa palavrinha é muito importante para nós, que aí reside a fé. A fé que Ele vai compreender as nossas falhas. A fé que Ele vai compreender os nossos débitos. Ele vai olhar para a nossa conta do destino e vai compreender que Ele pode dar um pouquinho mais de crédito até a gente poder se encontrar. Então, a misericórdia de Deus, ela é infinita. Então, não adianta a gente sair daqui desesperado, porque eu estou muito endividado pelo que eu ouvi aí hoje. Mas, sobretudo, confiantes de que temos condição de sempre, a toda hora, e sempre com alguém conosco, um pai, um irmão muito maior, um irmãozinho também, muito fofinho, que fica com a gente, que é o nosso anjinho, que para onde a gente vai, ele nos segue, porque tem que ser bem fofinho, né, para aguentar as nossas diatrices, né, os nossos erros. Ele deve falar assim, não acredito que ela fez isso de novo. Ô ser de paciência, né? Porque a gente faz esses erros toda hora. Então, a gente nunca está só. Nós estamos falando de Setembro Amarelo. O suicídio. O suicídio é algo incalculável de dor, de desespero, de loucura. Então, ele não falou nada do suicídio aqui. Mas o suicídio é quando apaga tudo. Você não enxerga mais nada. As contas não batem, vira uma confusão mental. O crédito misturou com os débitos. Mas talvez, muitas vezes, porque o débito está muito alto. Então aquilo está pesando para você. Mas o desespero não vai resolver. E essa porta, porque é uma portinha tênue. A morte é uma porta tênue das nossas vidas. Então, como fala, é um umbral, né? Umbral é uma passagem. Então, não podemos escolher esta porta. Por isso que a gente tem que lutar mesmo. Tem que fazer caminhada, tem que colocar fitinha amarela. Porque depois que a gente compreende que Deus tem misericórdia de nós, mas quando a gente escolhe certas atitudes, e não é só o suicídio, a gente sofre muito. A gente dá uma descida, não de nível que a gente não retroage. Mas a gente fica ali estagnado, e essa estagnação é dolorosa. E muitas vezes esses anjos fofinhos não conseguem chegar perto da gente. Porque a gente não quer a presença deles. Então, cuidado com as nossas aflições, com as nossas dores. Cuide delas, acalente elas, mas não cuidar eu gosto da minha dor. Não. Como eu posso sair dela?
Como eu posso enfrentar ela de uma maneira diferente que eu ainda não enxerguei? Eu volto a dizer, o suicídio é uma portinha, é como se eu passasse dali agora, estivesse do lado de lá. Não tem diferença muito grande para o espírito, a vida encarnada da desencarnada. Porque quem é o espírito. A gente não é isso aqui. Então, veja bem, aquele seu problema, ele vai ficar igual e aumentado. Veja bem, em vez de, sei lá, para sua casa, tal, ter aquela vida, aquelas dívidas, tudo que está te incomodando, você vai continuar com todas elas, exacerbadas. Então, vamos pensar também nas nossas contas, vamos fazer os nossos balanços, está chegando inclusive quase o final do ano, vamos ponderar os nossos erros, as nossas aflições, as nossas dúvidas, as nossas dívidas, mas que a gente possa sair daqui sempre revigorados, revigorados pelo amor divino, que ele termina magistralmente esse capítulo, falando profundamente da misericórdia de Deus. Isso que a gente tem que levar, não só o medo da prestação de contas, mas principalmente a certeza de que aquele que vai conferir para ver se seu balanço está batendo, é aquela pessoa ponderada, que vai saber compreender até você avançando. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que a gente possa continuar essa caminhada, avançando, evoluindo, nos melhorando, nos descobrindo. Que nós todos possamos fazer parte desse bojo idêntico que todos nós levamos. É um convite à fraternidade entre nós. É um convite à certeza de um amanhã melhor. Muito obrigada. Pois é um convite que a gente recebe de Deus a cada livro, a cada frase que o Espiritismo tem a maravilha de nos trazer. Revelar, tirar o véu que estava encoberto. É isso que ele faz conosco. Sejamos nós aqueles bons samaritanos que a gente pode ir acudir o próximo. E o próximo mais próximo é você. Somos nós mesmos que estamos nessa estrada, às vezes pedregosa, mas lá na frente tem esse caminho tranquilo que o Mestre nos reserva, com uma água fresca, com um olhar sublime, com as mãos prontas para nos dar, com aquele abraço caloroso para nos aconchegar, a certeza de que a gente cumpriu a nossa caminhada. Ó Pai, ó irmão querido, se conosco nas nossas dores, nas nossas aflições e noites nessa escuridão que às vezes nos abate. Mas não, nunca sós, jamais sós. Estamos sim, esperançosos, esperando por seu abraço, amoroso, caloroso e, acima de tudo, compreensivo. Obrigada por esta companhia em nossas vidas. Assim seja.